Olá! Nesse vídeo, nós vamos tentar entender, de fato, o que é a psicanálise, né? Vamos abordar aqui, nesse momento, a definição de psicanálise. Isso é muito importante, principalmente para os nossos alunos que estão iniciando a formação em psicanálise e que ainda buscam compreender, entender o que é a psicanálise, buscam, de fato, situá-la num contexto teórico, inclusive conceitual. Então, para começar, é importante que a gente sinalize que a psicanálise ela é o nome de um procedimento utilizado na investigação dos processos mentais. Quando a gente fala de processos mentais, de fato aqui o que se coloca em questão é a psique. Praticamente, esses processos mentais que são inacessíveis de outra forma, por isso que é chamado de investigação. E quando eu falo de um processo que é inacessível de outra forma, eu estou exatamente fazendo referência ao inconsciente, que é um dos fundamentos, um dos pilares mais importantes, uma das pedras angulares mais importantes da psicanálise. E isso tudo, especialmente quando a gente pensa em vivências internas, nos pensamentos, os pensamentos mais profundos, nos sentimentos, nas emoções, inclusive envolvendo as próprias fantasias, o desejo e os sonhos. Então, por isso é muito importante situar que a psicanálise, baseada aí nesse processo de investigação, que é a investigação do inconsciente, ela é utilizada para o tratamento das neuroses. Então, é muito importante que a gente reflita sobre o que é a psicanálise, o campo de estudo, de investigação da própria psicanálise, que é o inconsciente, porque é exatamente através desse processo de investigação do inconsciente que, gradualmente, nós trazemos à consciência esses elementos que estavam até então inconscientes. Então, é um método de investigação de uma forma bem simples, que busca evidenciar o significado inconsciente das palavras e além das palavras, dos atos, das produções imaginárias, como os próprios sonhos, os devaneios de um indivíduo, é importante salientar isso, baseado num dos métodos mais importantes e o método que dá base à psicanálise, que é a associação livre, que é essa investigação através da linguagem livre, das palavras, do pensamento e da própria associação. Nós vamos entrar com mais detalhe na compreensão do que é associação livre em próximas unidades, mas que desde o primeiro momento é importante entender que esse processo de investigação ele se dá através da associação livre. Então, claro que algumas perguntas acabam surgindo nesse contexto, por exemplo, como é que nós podemos, por exemplo, interpretar o nosso papel como psicanalistas ou como futuro psicanalistas? E é bem simples tentar responder essa pergunta, porque o psicanalista ele é igual a um espelho. O objetivo do nosso trabalho é tornar consciente o inconsciente do nosso analisando. Então, é através dessa escuta flutuante, da associação livre, que o nosso paciente, através da fala, vai trazer à tona elementos do inconsciente e nós vamos devolver, de alguma forma, esses elementos capturados do inconsciente, sem que o paciente, muitas vezes, se dê conta de que esse processo está acontecendo, para que ele possa ressignificar a sua história, os seus dramas, as suas vivências do passado. Agora, claro, partindo de tudo isso, é importante salientar que o próprio Freud, ele distinguiu que nós temos 3 níveis de consciência, né? Isso aí considerando uma das primeiras divisões que ele fez, que foi a divisão topográfica da mente. Quando a gente fala de topográfica, exatamente trabalhando com o sentido de, vamos falar de etapa, de camadas. Isso seria essa primeira tópica, essa primeira divisão topográfica, que é o inconsciente, que é essa área mais profunda e inacessível, o pré-consciente, que é essa área que está mais próxima do consciente, da superfície, e o consciente. Então é importante que a gente saliente essa informação e que nós
tenhamos como reflexão que, de fato, o inconsciente como essa área mais submersa, semelhante a um iceberg, essa área mais profunda das nossas lembranças, das nossas memórias, das nossas vivências, ela precisa de um trabalho de investigação para que esses elementos que estão no inconsciente, eles possam emergir, eles possam vir à tona nesse processo de torná-los conscientes. É isso.